Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento do Departamento de Ortopedia da Sociedade de Medicina de Campinas. É uma atividade nesses próximos 2 anos, eu estou coordenando o Departamento de Ortopedia, junto com os secretários, o Flávio Aranha e o Ricardo Morelli. E hoje nós definimos uma reunião que o tema seria joelho. Então nós somos com o prazer aqui de várias pessoas, amigas, conhecidas, que se dispuseram a estar aqui hoje nessa apresentação. O palestrante será o Dr. Camilo Elito, do IoT da USP, que eu já agradeço antecipadamente, viu, Camilo? Só seu aceite aí, muito obrigado. E em seguida, a aula, a gente combinou que faremos uma discussão de casos clínicos, o palestrante mesmo apresenta, e os convidados do serviço. Então, hoje nós temos representados aqui o serviço, o Rodrigo Nunes, da PUC, representando a PUC, o Daniel Guedes, representando o Hospital Ouro Verde, o Dr. Vander Brito, representando o Marugatti, o Dr. Gustavo Campos, representando a Unicamp. São todos conhecidos, agradeço a todos também por estarem aqui presentes virtualmente, né? Essa história de virtual talvez venha para ficar, porque 26 residentes participantes. Presencialmente nem sempre a gente consegue tantas pessoas, né? Eu agradeço a presença dos residentes por estarem aqui. E então nós vamos começar a palestra. Tá bom, Camilo? Fica à vontade, sinta-se à vontade. Um abraço. Legal. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui, ver vários amigos, né? Vários conhecidos que a gente está direto compartilhando experiências aí. Então, desde que você me convidou, Mauro, aceitei prontamente. Acho que é muito legal estar aqui com vocês e para falar de um tema que eu me interesso bastante, né? Acho que é uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo já desde 2012, né? Acho que construí quase toda a minha carreira acadêmica, né? Doutorado, pós-doutorado dentro desse tipo de atividade. E é um tema que eu acho que está bastante em evidência, que a gente vai conseguir discutir bastante. Então, vamos lá. Quando a gente olha para a literatura recente, né? Eu peguei estudos aqui de 2017 a 2020, esses que estão grifados são estudos nacionais, que a gente se orgulha muito também de ter, né, o nosso país representado em revistas de grande impacto. Mas quando a gente olha os estudos recentes, a gente vê que a reconstrução isolada do cruzado anterior, ela nem sempre tem bons resultados, né? A gente vê que o índice de falha ele pode chegar até 25% em alguns estudos, o que é um índice bastante elevado e que é um resultado inaceitável, né, de um resultado clínico inaceitável mesmo para populações de maiores riscos. E se a gente olha os resultados para revisão de reconstrução de LCA, a gente vê 21 estudos, essa revisão sistemática, com quase 900 pacientes, também mostrando uma falha do enxerto de 14%, que é um número bastante alto. Então, quando a gente fala de reconstrução de cruzado, né, acho que a gente ouve, às vezes, muitos, né, tem bastante residente aqui, né, o pessoal mais novo falando, não, pô, é só um cruzadinho. Na verdade, os nossos resultados nem sempre são excelentes e tem muita coisa para a gente melhorar. Dentro dessa questão de reconstruções extra-articulares, né, essa é a primeira dissecção do ligamento anterolateral que eu fiz em 2012. Então, a gente vê que dava para ver alguma coisa ali, mas não com os parâmetros tão bem estabelecidos e definidos como a gente tem hoje. Mas foi uma estrutura que chamou bastante atenção. Acho que, concomitantemente, vários centros do mundo começaram a pesquisar isso com mais afinco aí nos anos de 2011, 12, 13. E, no começo, existiu muita controvérsia acerca dos parâmetros anatômicos corretos, se era realmente um ligamento verdadeiro, se era parte da cápsula, né? Se estava se inventando uma estrutura na dissecção. Então, teve muita controvérsia, né? Quem acompanha bastante a cirurgia de joelho pôde
vê que naqueles anos de 2012, 13, 14, 15, teve muita discussão acerca desse assunto. Porém, né, hoje em dia, acho que, né, o nosso grupo tem um papel importante nisso também. A gente mostrou os parâmetros bem definidos da anatomia do ligamento anterolateral, mostrando uma origem posterior e proximal ao epicôndilo, com um trajeto anterior-inferior em direção à tíbia e uma inserção meniscal e outra inserção entre o tubérculo de Gerdi e a cabeça da fíbula. E a análise histológica daquele tecido que a gente fazia a dissecção mostrava um tecido conectivo denso e bem organizado, né? Então compatível com uma estrutura ligamentar. A gente fez esse estudo de dissecção não só em pacientes adultos, a gente fez um estudo de dissecção fetal com os colegas da Universidade Federal do Sergipe, um estudo muito bacana, mostrando que essa estrutura estava presente desde o início do desenvolvimento, com características histológicas semelhantes ao adulto. Em termos de dissecção, muitos protocolos, né, foram desenvolvidos, né. Quem tiver interesse em se aprofundar no tema, eu recomendo esse artigo, né, que tem um vídeo associado. Esse artigo é de acesso livre na internet, então ele mostra com clareza aí como fazer essa dissecção e é bem fácil depois que você pega o jeito. Em relação à importância do ligamento anterolateral, a gente, né, viu também que ele não só existia e tinha um papel biomecânico, eu não vou falar muito de biomecânica aqui nessa aula, mas ele tinha um papel biomecânico na restrição da rotação tibial em relação ao fêmur, mas ele não só tinha um papel biomecânico, como também tinha um papel proprioceptivo, né, como a gente observou a presença de mecanorreceptores dentro do corpo do ligamento. Como eu falei para vocês, teve muita controvérsia acerca desse tema. Então, foram organizados alguns consensos. Esse foi o mais recente, em 2017, que eu tive o prazer de participar representando a América do Sul. E nesse consenso a gente fez dissecção ao vivo, discutiu bastante sobre qual que era a melhor técnica de encontrar essa estrutura, qual que era a importância. E desse consenso acabou surgindo um trabalho, né? E para acabar com todas as dúvidas em relação à existência ou não do ligamento anterolateral, o primeiro item do consenso foi que era uma estrutura verdadeira no complexo anterolateral. A gente compilou todos os estudos anatômicos e publicou essa revisão sistemática em 2019. E o que é curioso é que a gente vê que dos 51 estudos que a gente avaliou na época, né, só 2, né, acabaram não encontrando essa estrutura nos protocolos de dissecção, e a grande maioria, né, conseguiu encontrar em todos os casos. Claro que faz diferença se você usa um cadáver fresco ou formalizado, mas usando o protocolo adequado realmente fica bem tranquilo de delimitar essa estrutura. Depois que a gente tinha os parâmetros anatômicos bem definidos, a gente falou, poxa, mas a gente vai precisar encontrar essa estrutura de alguma forma, né? Então, como que a gente vai identificar essa estrutura? Como que a gente vai identificar a lesão dessa estrutura? Então, a gente acabou voltando um pouco para os exames de ressonância magnética. A minha experiência pessoal, né, e dos serviços que eu trabalho é com visualização com ressonância magnética. Alguns colegas têm bastante experiência com a utilização de ultrassom para ver isso, mas realmente, dentro da minha prática clínica, eu não tenho a habilidade de usar ultrassom eu mesmo no dia a dia do contato com os meus pacientes. Quando a gente utilizava a ressonância magnética, a gente viu que, usando os protocolos convencionais e usando alguns marcos anatômicos importantes, como os vasos geniculares inferiores laterais, a gente conseguia delimitar com clareza o ligamento anterolateral na grande maioria dos casos. Porém, como essa região do joelho ela é rica em estruturas, né? A gente tem o ligamento colateral lateral, tem o poplíteo, o trato iliotibial, cápsula, menisco. A gente ficou na dúvida se realmente o que a gente estava encontrando era o ligamento anterolateral. Então, a gente desenvolveu um protocolo que a gente fazia o exame de ressonância magnética no cadáver e depois dissecava esse cadáver e media todos os parâmetros encontrados na ressonância e na dissecção anatômica. A gente viu que a correlação era excelente, então realmente a gente estava no caminho certo de identificação dessa estrutura.
O único cuidado que deve ser tomado são em pacientes menores de 14 anos. Como o joelho é muito pequeno e normalmente o corte da ressonância ele tem um espaçamento, às vezes de 3, às vezes de 5 milímetros entre os cortes, existe a possibilidade de não identificação dessa estrutura quando o joelho é muito pequeno, então abaixo de 14 anos essa identificação em algumas situações ela é imprecisa. Então a gente viu que a gente conseguia identificar, mas e qual que era a importância disso? A gente lesava essa estrutura em alguma situação, tinha alguma lesão no compartimento anterolateral, nas lesões do cruzado. Esse foi o primeiro trabalho que mencionou isso, um trabalho bastante bem feito, né, dos colegas da Universidade de Roma, só que até então era uma coisa que era fora da nossa realidade, que lá eles têm a possibilidade de operar as lesões de cruzado de forma aguda, então eles operam as lesões com 3, 5 dias de lesão, e em todos os casos eles faziam uma exploração anterolateral aberta, né, que também não é a realidade da grande maioria dos serviços aqui. E eles encontraram 90% de anormalidades do complexo anterolateral. A gente tentou desenvolver esses protocolos avaliando lesão em ressonância magnética, porém, mesmo sendo bastante claro a visualização dessa estrutura em alguns casos, o nosso índice de anormalidades chegava só em 40%, quando a gente utilizava a ressonância magnética em adultos. A gente repetiu esse trabalho em adolescentes, né, imaginando que eventualmente poderia ter um índice de lesão maior nessa população mais nova, e a gente viu que o índice realmente era maior, né, nos protocolos convencionais chegava a 60%, mas ainda longe daqueles 90% de exploração lateral. Tanto que quando eu fui para o congresso da ISACOS em 2017, eu dei essa aula de avaliação anterolateral com exames de imagem, e eu concluí naquela época que a ressonância ainda não apresentava a acurácia das explorações laterais, então a gente tinha que ter um pouco de cuidado quando falava sobre esse tipo de visualização. Então, a gente buscando, né, a melhor solução para isso, a gente começou a procurar protocolos especiais. Então, a gente fez esse estudo com os colegas da Universidade de Roma, fazendo ressonância bilateral nos pacientes. Então, a gente pegava, né, isso era um protocolo deles, que eu pude participar, um paciente com lesão de cruzado, ele fazia a ressonância dos dois lados. E comparando o lado normal com o lado com lesão, a gente via que realmente existiam 88% de anormalidades. A gente ainda foi além, né, com os colegas do Japão, que tem a possibilidade de utilizar ressonância 3D, que não tem tão facilmente aqui no nosso meio. A gente viu que com o protocolo de ressonância 3D, esse índice de anormalidades também era próximo de 90%. Então, para finalizar, né, a gente fez novamente com os colegas de Roma, a gente fez um estudo que avaliou as estruturas na ressonância magnética e depois a comparação com a exploração anterolateral desses pacientes. E a gente viu que existia realmente um índice grande. Então, a gente fazia a ressonância magnética, né, documentava as lesões do ligamento anterolateral e do trato iliotibial, e depois fazia a exploração anterolateral e fazia a análise comparativa com os achados da ressonância. A gente viu que tinha um índice de correlação enorme, né, entre essas lesões, o que valida, né, de certa forma, a ressonância como um método diagnóstico dessas lesões, não necessitando a gente fazer essa via anterolateral para todos os pacientes. Outra controvérsia importante era sobre a fratura de Segon, né? Então, no começo, todo mundo dizia que era patognomônico de lesão do LCA. Realmente, né, existem pouquíssimas descrições de fratura de Segon isolada, a maioria em pacientes pediátricos. Mas existia controvérsia entre qual estrutura que causava essa fratura, né? Se era o trato iliotibial, se era o ligamento anterolateral. Alguns estudos falam na cabeça do bíceps, né? Então a gente realizou um estudo multicêntrico com os colegas da Bélgica e a gente viu que em todos os fragmentos o ligamento anterolateral ele estava inserido. Porém, quando o fragmento era muito grande, além do ligamento anterolateral, o trato iliotibial também estava inserido.
E aí muita gente, né, tem alguns estudos que falam sobre reinserção da fratura de Segon. A gente viu que mesmo quando tem a fratura, né, o mecanismo de tração da fratura, ele gera uma anormalidade do ligamento anterolateral em 65% dos casos e também do trato iliotibial em 35%. Então, mesmo que aquela fratura consolide, ou mesmo que você faça a reinserção do fragmento, talvez aquele tecido mole não cicatrize adequadamente, pode evoluir com frouxidão. A gente até tem um relato de caso do Bertrand muito interessante, que ele reinsere a fratura de Segon e isso não resolve o problema, o paciente ele continua com uma instabilidade grande rotatória anterolateral. Então, a gente respondeu essa outra pergunta. Se a gente lesiona essa estrutura? Sim, na maioria dos casos, como a gente acabou mostrando. E qual que é a importância disso? Poxa, é importante lesar essa estrutura? Isso tem alguma relação com a reconstrução do cruzado? Então, buscando responder essa pergunta, essa é a tese de doutorado do Marcel Sobrado, né, um aluno meu de pós-graduação aqui na USP, e ele vai defender essa tese no mês que vem, uma tese bem legal, que ele avaliou os pacientes com e sem lesão do anterolateral em lesões agudas de cruzado e seguiu esses pacientes e viu qual que era o resultado funcional com o mínimo de 2 anos de segmento. Então, foi uma casuística grande, né, de 182 pacientes, só lesões agudas, né, então menos de 3 semanas de lesão. E a gente viu que os pacientes que tinham a lesão anterolateral, eles tinham uma piora importante nas escalas funcionais de KDC e lixo. Eles tinham um maior índice de re-rotura, né? Então, os pacientes que tinham a lesão anterolateral, o índice de re-rotura chegou a 10,2%. E os pacientes que não tinham, foi só 1,4%. Uma diferença bastante grande. Essa questão da reconstrução extra-articular não é uma novidade, né? Algumas revisões sistemáticas, né, essa mostrando uma melhora na estabilidade rotacional pelo teste do pivot shift, essa até dos colegas da Escola Paulista aqui de São Paulo, mostrando uma melhora do pivot shift e do Lachman, favorecendo a reconstrução combinada intra e extra-articular. Então, né, sempre na literatura, quando você faz a reconstrução extra-articular, em termos de estabilidade, parecia existir um benefício. E a questão era, por que a gente não faz isso com mais frequência? Né? Por que isso só está voltando à tona agora numa situação mais recente? Porque tinha esse mito, né, do aumento da pressão no compartimento lateral. Mas será que isso é verdade? Isso tem uma certa verdade se a gente olha as reconstruções isoladas extra-articulares, como isso era feito nos anos 80, começo dos anos 90, que você não fazia reconstrução intra-articular, então você tinha que colocar muita tensão e muita pressão no compartimento lateral, e isso realmente aumentava as alterações degenerativas, até porque você não tinha o LCA intra-articular. Então, isso, quando você fazia reconstrução isolada, quando você fazia os testes biomecânicos dessa reconstrução em tempo zero, aparentemente existia uma maior pressão no compartimento lateral. Mas o teste biomecânico em tempo zero ele não considera que pode haver um afrouxamento, um acomodamento dos tecidos, e a gente até mandou essa carta aqui para o American Journal questionando os resultados desse trabalho. Quando a gente olha os resultados clínicos da reconstrução intra e extra-articular, a gente vê que nenhum dos trabalhos com segmento de longo prazo mostra um aumento de alterações degenerativas. Então, essa é a técnica do professor Marcati, né? Eu, em 2015, eu e o Gobi, a gente foi para Bolonha, né, ver como é que eles faziam, e realmente todos os LCA eles usam essa técnica. Então, ele mostrou que não existia aumento das alterações degenerativas no compartimento lateral com a reconstrução combinada intra e extra-articular. Essa é a técnica do professor Ferretti, né, de Roma, da Universidade de Roma, também mostrando que não existe um aumento de alterações degenerativas com a reconstrução combinada intra e extra-articular. E o grupo da Austrália
que publica bastante sobre reconstrução de LCA, eles mostraram nessa revisão sistemática que a adição de um procedimento extra-articular à reconstrução intra-articular do cruzado não aumenta o índice de osteoartrose no joelho. Então, na verdade, esse mito de aumentar a artrose não procede no cenário clínico, tá? O que a gente sabe dos estudos biomecânicos é que se a gente tiver uma lesão combinada do LCA e das estruturas anterolaterais, se você fizer a reconstrução isolada do LCA, a gente não reestabelece a biomecânica normal do joelho. Claro que isso também é um estudo de tempo zero, porque a gente não tem grandes estudos mostrando cicatrização do ligamento anterolateral. Tem muito pouca literatura sobre o tema. O que tem publicado até hoje, esse estudo da Coreia, que ele avaliou como que evoluir essa cicatrização com exames de ressonância magnética, ele achou 70% de má cicatrização, principalmente quando tinha contusão no planalto tibial medial ou pacientes com pivô shift de mais alto grau. Junto com os colegas do Japão e nosso grupo de estudos de lesão de cruzado, a gente replicou esse estudo de maneira semelhante, porém com ressonância 3D. Já está aceito para publicação no American Journal, mas ainda não foi publicado. E a conclusão foi que o índice de má cicatrização era também de 30,3%. Então, bem semelhante ao trabalho da Coreia, o que mostra que talvez essa estrutura não tenha uma capacidade tão boa de cicatrização como o ligamento colateral medial tem, né? Então, classicamente, as estruturas mediais têm um potencial melhor de cicatrização que as estruturas laterais. Em relação a técnicas de reconstrução, né, existem várias técnicas, vários tipos de tenodese, várias reconstruções anatômicas, vamos dizer assim, do ligamento anterolateral, com uma ou duas bandas, com vários tipos de enxerto. A questão é que, respeitando os parâmetros anatômicos de inserção da reconstrução extraarticular de uma forma posterior e proximal ao epicôndilo, você consegue reestabelecer a biomecânica do joelho, tanto nas tenodeses tipo Lemaire modificado, quanto na reconstrução do ligamento anterolateral, desde que você faça a fixação do anterolateral em extensão. A tenodese de Lemaire ela é um pouco mais, como ela é mais isométrica, né, de 0 até 60 graus, você consegue fazer essa fixação. E a importância da reconstrução extraarticular é que ela protege o LCA. Né? Então, a gente sabe isso de muito tempo, esse estudo de Engbretts, em 1990, mostrando que a tenodese extraarticular ela diminuía a força do enxerto em torno de 40%. Então, você põe menos estresse na sua reconstrução e isso tende a diminuir a chance de falha. Os estudos, eles também levam para esse caminho, né? Esse estudo de revisão de reconstrução do cruzado, um estudo da Sociedade Francesa de Artroscopia, uma sociedade que tem por hábito fazer a reconstrução extraarticular, eles mostraram que o índice de falha da revisão de LCA caía de 15% para 7% quando a reconstrução extraarticular era realizada. Esse foi um estudo que chamou muito a atenção na literatura, né, o Stability Study, do Alan Getgood, que ele liderou esse estudo multicêntrico, mostrando que quando o paciente era submetido à reconstrução do LCA mais a tenodese do trato iliotibial, tipo Lemaire modificada, ele diminuía o índice de falha de 11% para 4%, e isso foi estatisticamente significativo, com poucos eventos adversos. Em relação à reconstrução do ligamento anterolateral propriamente dito, o primeiro estudo publicado foi em 2015, do Bertrand, do grupo de Lyon, mostrando um índice de rotura do enxerto de 1,1%, né, muito menor do que a média até então da literatura. Depois disso, vários estudos foram publicados, a gente fez esse compilado de casos, mais de 500 pacientes. A gente até teve o prazer de ganhar esse prêmio no Congresso da ANA em 2017, mostrando que
realmente o índice de falhas ele era 2,5 vezes menor do que tendão patelar e 3 vezes menor do que tendão flexor. Então tinha um benefício grande da associação da reconstrução intra e extra-articular. Vários trabalhos foram realizados, não só no nosso grupo, mas por vários grupos ao redor do mundo. Então, esse trabalho com lesão crônica de LCA, pacientes com mais de 12 meses de lesão, muitas vezes, né, quem acaba trabalhando em serviço público, a gente tem essa realidade, né, então mostrando o benefício da adição da reconstrução extra-articular. Esse estudo da Coreia em revisão de reconstrução de LCA, mostrando um maior retorno ao esporte no mesmo nível em pacientes que faziam a reconstrução extra-articular associada. E falando em atletas, essa casuística grande, só de atletas profissionais, 70 atletas profissionais do grupo de Lyon, mostrando um retorno ao esporte no mesmo nível de 85%, que é bastante alto para esses atletas de alto rendimento. Um outro trabalho em atletas, que é uma população de risco grande, mostrando que quando era realizada a associação da reconstrução anterolateral, os pacientes tinham uma melhora no exame físico, melhora nas escalas funcionais e um menor índice de re-rotura. Outro grupo de risco, pacientes com hiperfrouxidão ligamentar. Esse nosso estudo mostrou um menor índice de falha e também melhor estabilidade quando a reconstrução extra-articular era realizada. E agora estão começando a surgir revisões sistemáticas, né, comparando a reconstrução do cruzado isolado com a reconstrução do cruzado associado ao anterolateral, e a grande maioria delas tem mostrado um benefício a favor da reconstrução combinada em termos de exame físico, escalas funcionais e índice de re-rotura. Esse é um primeiro trabalho prospectivo randomizado, né, sobre a reconstrução de LCA isolada com tendão patelar versus reconstrução do LCA e do ligamento anterolateral com tendão flexor. Não tem os resultados definitivos ainda, mas essa análise preliminar de 1 ano mostrou uma tendência de benefício da reconstrução combinada. E o que é mais importante é que todos esses estudos eles não mostraram complicações específicas, né? O índice de reoperações é similar à reconstrução isolada do LCA. A gente publicou uma avaliação pós-operatória dessas reconstruções e a gente viu que o índice de complicações era muito pequeno, a maioria deles devido a alguma falha ou proeminência de material de síntese. E a questão é, como que a gente faz essa reconstrução extra-articular? Quando a gente começou a fazer isso lá atrás, a gente fazia uma via grande, aberta, achava os pontos, utilizava escopia. Então acabava que era uma cirurgia que aumentava a morbidade, demorava um pouco mais, né? Só que isso hoje em dia a gente não faz mais. Essa técnica, na minha concepção, para fazer a reconstrução do anterolateral, não da tenodese, ela já não cabe mais. A gente faz de uma forma minimamente invasiva, né? Então, essa é a técnica do Bertrand, ele faz um pequeno túnel aqui na tíbia, na região anterolateral da tíbia, o enxerto ele sai do fêmur, entra na tíbia, sai da tíbia e volta. Eu, particularmente, faço um túnel só, acho que é mais simples, mais fácil e tem menos chance de complicação. Então, faço um túnel só e faço a fixação com parafuso de interferência. E a reconstrução fica dessa forma, uma forma de ferradura. Você vê, ela é bem pouco invasiva, são vias pequenas, né? A cirurgia é bastante cosmética e não gera nenhum bloqueio de movimento, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas será que não fica difícil de ganhar amplitude de movimento? A resposta é não, porque você faz a fixação em extensão, o ligamento ele fica até um pouco mais frouxo em flexão. Então, isso de forma alguma impede o ganho da amplitude de movimento. Em relação a indicações, né, quando a gente começou a ver isso em 2015, né, todo paciente de alto risco acabava sendo uma indicação. Então, são indicações que são possíveis eventualmente, mas não quer dizer que você vai fazer sempre esse tipo de reconstrução nesses pacientes. A gente acabou, né, naquele consenso último que eu mostrei para vocês, a gente acabou refinando um pouco. Hoje em dia, a gente considera pacientes de maior risco e que a indicação estaria mais indicada
casos de revisão de reconstrução de LCA, pacientes com um pivô shift de alto grau, que mostra uma instabilidade rotacional mais avançada, frouxidão ligamentar ou recurvato e pacientes jovens praticantes de atividades com movimentos rotacionais do joelho. Então, esse aqui é um exemplo. O paciente é um paciente de 21 anos, né, que fazia skate, já tinha tido 3 lesões do LCA direito. Fez a primeira com patelar, depois revisou com flexor e fez a segunda revisão com banco. Ele chegou para mim com uma lesão do LCA do lado esquerdo, né, uma instabilidade tanto anterior como rotacional grande, um histórico de várias lesões prévias. Então, esse é o típico caso que a gente faz a reconstrução associada anterolateral. A gente tem experiência desde 2014 com essas reconstruções, então o túnel femoral normalmente é imediatamente posterior e proximal ao epicôndilo, né, você faz uma pequena via, e o túnel tibial é entre o tubérculo de Ehrlich e a cabeça da fíbula, em torno de 5 milímetros abaixo do planalto. Então você põe uma agulha aqui no planalto, sabe onde é que ele está, faz uma pequena via e faz esse túnel aqui da tíbia à mão livre. Tá? Então é bem tranquilo, faz a marcação do epicôndilo, né, interlinha articular, tubérculo de Ehrlich, cabeça da fíbula, e esse vai ser o trajeto do ligamento. Uma boa opção para múltiplas revisões é utilizar um Aquiles longo, né? Então você pode deixar o plug ósseo na tíbia, e aí você entra no fêmur e sai com ele entrando na tíbia de novo. Então esse é um paciente que eu fiz dessa forma, era um paciente triatleta, eu estava na 3ª revisão, né? Eu tinha usado inúmeros enxertos, então, a gente pega um Aquiles longo, né? Faz a reconstrução do LCA, daí sai com uma perna do Aquiles e faz a reconstrução anterolateral. Esse aqui é um outro caso também, né? Um jogador de futebol, né? 3ª revisão, tinha um pivô exuberante, né? A gente vê o exame do pivô em câmera lenta, né? Você vê como o trato de tibial ele muda de posição, e aí a gente faz a reconstrução, sempre lembrar, né, de passar o enxerto por baixo do trato iliotibial e depois entrar com ele na tíbia para fazer esse reforço. Tem diversas formas de fazer, você pode fazer com tendão patelar e utilizar o grácio, enfim, né? Acho que o enxerto é o menos importante, aí, o mais importante é seguir os marcos anatômicos. Esse é um outro caso, um caso de hiperfrouxidão, tinha 16 graus de hiperextensão, a gente também faz a reconstrução combinada intra e extra-articular. Vou mostrar um vídeo breve de como faz a revisão. Esse é um jogador de futebol também. Isso é uma lesão primária, então a gente marca os pontos anatômicos, né? Então, prepara o enxerto, um semitendíneo triplo e um grácio simples, então o LCA fica quádruplo e aquela perna restante a gente faz a reconstrução anterolateral. Túnel do femoral outside-in, com a entrada no ponto anatômico do anterolateral e saída no ponto intraarticular do cruzado. A gente faz a passagem do enxerto, e essa perna de grácio vai ser o anterolateral. Aí faz a fixação do cruzado, depois um pequeno túnel entre o tubérculo de Ehrlich e a cabeça da fíbula. A gente passa esse fio à mão livre mesmo, é bem tranquilo. Testa o comportamento, que ele tem que estar mais tenso em extensão e mais frouxo em flexão. Faz o túnel nessa região e passa o enxerto por baixo do trato iliotibial, né? Esse é um passo importante, e joga o enxerto para dentro do túnel, fazendo a fixação com parafuso de interferência. Aí, se o enxerto for grande o suficiente, você pode até voltar, né, e amarrar nos fios que você usou para levar o cruzado. É uma técnica bem tranquila, bem simples de fazer. E o resultado é bastante cosmético, né? São incisões pequenas, né? O paciente não reclama, não agrega nenhuma grande morbidade. Outra técnica é a tenodese, né, do tipo Lemaire modificada. Quando eu faço revisão com tendão patelar ou quadríceps, né, que a primeira reconstrução foi com tendão flexor, eu faço bastante essa técnica, né? Acho que é uma técnica bastante interessante também para melhora da estabilidade. Lembrar de passar a fita de trato por baixo do colateral lateral, tá? Isso é um passo importante.
o comportamento biomecânico da estrutura, e depois você faz a fixação. Aí você pode utilizar parafuso de interferência, âncora, agrafe. Eu tenho usado âncora ultimamente, estou bastante satisfeito. Acho que é uma fixação que evita aí confluência de túneis, e ela é bastante eficiente aí para fixar essa fita do trato iliotibial. Então, para recapitular, né, quando a gente faz com tendões flexores, a gente usa um semitendíneo triplo com grácio simples, faz uma técnica de fora para dentro no fêmur, né, usa o mesmo túnel do fêmur para o LCA e para o anterolateral. O cruzado ele entra no fêmur, a perna de grácio sai, e a gente faz a fixação com parafuso de interferência. Então, é dessa forma. Lembrar de fixar em extensão total e rotação neutra do joelho. E quando a gente faz a T-10 do trato iliotibial, a gente faz a reconstrução do LCA de forma convencional, cuidado com a confluência dos túneis, né? Mantém uma perna do trato iliotibial inserida no tubérculo de Gerdite, seca em uma fita em torno de 10 milímetros aí de largura e passa por baixo do colateral lateral e faz a fixação com âncora ou agrafe, né? Então, basicamente, é feito dessas duas formas. Para a reconstrução primária, eu acho que a reconstrução anterolateral acaba sendo mais eficiente e menos invasiva. A gente publicou um compilado de todos esses estudos, né, mostrando excelentes resultados, né, das reconstruções combinadas, né, para diversas situações. E uma casuística pessoal minha que a gente publicou na Arthroscopy esse ano, com índice de falha, né, bem baixo, né, 2,3%. Então, essa era uma gama bem variada de pacientes. Tinha atleta, não atleta, lesão aguda, lesão crônica, paciente com hiperfrouxidão, paciente sem hiperfrouxidão, paciente com pivô shift exuberante. Era uma casuística bastante variada, mas um índice de falha bastante satisfatório aí, de 2,3%, que foi bastante bom para validar essa técnica também. Quem tiver também interesse em se aprofundar mais nesses temas, tem esses dois consensos que foram publicados, principalmente para a parte mais básica, né, de anatomia, avaliação biomecânica. Eu acho que vale a pena dar uma lida, que já tem um compilado de todas as informações. E acho que, como conclusão, né, para finalizar, nossos resultados de reconstrução de LCA, principalmente casos de maior risco ou casos de revisão, eles nem sempre são excelentes, então a gente tem que pesar a reconstrução extraarticular nessa balança. E, uma vez que a gente sabe que eventualmente pode ter um benefício, a gente não deve olhar o cruzado dessa forma, né? Acho que a lesão do LCA, né, que por muito tempo foi colocar uma fita ali dentro do joelho, hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa associada, tem lesão de raiz, lesão em rampa, lesões periféricas, alterações de eixo, e com certeza as estruturas anterolaterais elas fazem parte disso. A gente deve ter um olhar mais amplo quando a gente vê uma lesão de LCA, tá bom? Acho que é isso que eu tinha para falar em relação à aula. Agradecer mais uma vez o convite e abrir para perguntas, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Camilo. Muito boa aula. Parabéns. Tem uma pergunta de um residente aqui, Rubens, se teria alguma questão de provocar atrito do parafuso ali na fixação. Algum atrito, acho que não sei, da banda iliotibial, algo assim. Lateral por atrito do enxerto no trato. Olha, atrito do enxerto a gente nunca teve problema, tá? Eu tenho uns colegas, né, que fazem bastante esse tipo de reconstrução no Brasil e fora também. Teve um colega que uma vez falou que ele fez uma reconstrução com aquelas fitas sintéticas e daí estava incomodando, ele acabou tendo que cortar e melhorou. Mas o que a gente já viu bastante, né, é atrito do parafuso, né, da reconstrução, que você coloca o parafuso de fora para dentro. Se você deixar aquela cabeça fora do osso, né, às vezes isso pode incomodar, né, pode atritar ali. Tem alguns pacientes que eles ficam bastante incomodados, tanto aquela casuística de Lyon,
eles tiveram 3 reoperações para remover esse parafuso que acabava ficando um pouco saliente. Então, não tive problema do enxerto, mas dos materiais de síntese, isso é descrito e acontece sim. Vitor, fixar só com âncora, você acha que é muito ruim? Fixar na tíbia só com âncora? Vander, boa pergunta. Cara, é assim, ó, quando eu comecei a fazer isso, a gente só fixava com âncora na tíbia, né? Então, só fazia com âncora, tem uma casuística grande de âncora. A gente não teve grandes complicações, não teve maior índice de rerotura, claro que a gente não fez um estudo comparativo, mas pelo índice de falha que a gente tem, que é bem baixo, né? Acho que nem tem como ter grandes diferenças, mas particularmente eu me sinto mais seguro hoje em dia fazendo com parafuso. Acho que é mais fácil, né? E acho que dá uma segurança maior que você está fixando de maneira correta. Mas eu acho que é em aberto, né? Acho que dá para usar âncora, tem cara que usa agrafe, né? Eu particularmente uso parafuso hoje em dia, estou satisfeito, mas sinceramente outros métodos de fixação acho que são bastante viáveis também. Legal, obrigado. E o túnel da tíbia você faz o menor possível, de acordo com o parafuso que tem, é isso? Exatamente. Então, normalmente, se você vai passar o parafuso de lateral para medial, se o enxerto é longo o suficiente, eu tenho levado ele até medial, porque a pega do parafuso ali na cortical é melhor, né? Você usa cortical medial. Que aquela pega ali em cima, naquele osso bem esponjoso junto ao planalto, principalmente em pacientes do sexo feminino, às vezes a pega não fica tão boa. Então, às vezes, você faz um túnel 5, você tem que pôr um parafuso 7, mesmo assim não dá tanta pega. Mas é isso, né? Eu vejo qual que é o menor parafuso, às vezes tem parafuso 6, às vezes não tem, né? Então, você vê qual que é o menor parafuso e faz o seu túnel baseado no material de fixação que você tem. Legal, obrigado, hein? Oi, Camilo. O Marcelo vai fazer uma pergunta aí, Camilo. Beleza. Fala, Marcelão. Tudo bem? Tudo bem, Camilo? Tudo jóia? Tudo bem. Camilo, vou fazer uma pergunta para você. Em 2008, mais ou menos, eu visitei o Bertrand pela primeira vez, vi ele fazendo aquela tenodese da face lata que ele fazia com uma tira, com uma âncora, achando ponto isométrico e tal. E logo em seguida ele já começou a fazer o anterolateral, que nem você, assim, puxando pelo túnel e tal, e fixando pela tira como se fosse um túnel só lá, né? Na tíbia, voltando como se fosse fazendo aquele triângulo, né? E naquela época eu lembro que teve até uma febre assim de indicação, né? Para indicar mais nos pacientes todos jovens, tudo isso. Eu vi a sua citação aí sobre a indicação que é importante e tal. Já faz uns 10 anos que o pessoal tem feito assim. Eu acho que aqui nós estamos com bastante residente assistindo também, né? Então, assim, a minha pergunta é um pouco para esclarecer uma dúvida que já tem uma certa opinião formada, mas principalmente para esclarecer os residentes também, entendeu? Em relação a essa indicação. Você consegue, assim, elucidar melhor, por exemplo, qual é o perfil de paciente melhor que você está usando hoje na prática mesmo, né? Porque teve aqueles altos e baixos que indicou mais, indica menos. Hoje eu indico num paciente com uma revisão, com uma frouxidão, que eu percebo no exame físico que já fez uma cirurgia, você não vê uma gaveta no exame clínico, mas ele tem uma sintomatologia de instabilidade, uma falha, não tem aquela resistência. Você pode dar uma elucidada rapidinho disso daí para nós aí? Bom, eu sou meio suspeito para falar que eu indico bastante, né, esse tipo de reconstrução. Então, assim, casos de revisão, eu indico a reconstrução extra-articular em todos os casos. Tá? Muita gente fala, pô, mas às vezes o cara pôs o túnel errado. Mas em 100% dos casos? Revisão eu faço 100% dos casos. Tá? Na reconstrução primária, basicamente, eu faço em todo paciente que tem maior risco de rerotura, né? Então, um paciente que tem hiperfrouxidão ligamentar, uma instabilidade exuberante, ou um paciente que é um cara, pô, às vezes vem aqui, né? Não sei, em Campinas
imagino que seja igual, mas em São Paulo, o pessoal nas escolas joga muito handball, né? O pessoal de ensino médio, fundamental. Então, se o cara tem 16 anos, 17, joga handball, torceu o joelho, eu sempre faço essa associação. Então, Mesmo basicamente, no paciente no exame físico, o exame mesmo, físico assim, mesmo só que com no a exame gaveta, for exuberante, só pela idade mesmo. pela idade e pela atividade, né? Eu acho que não tem um índice claro, né? Não tem um índice, assim, não tem um cálculo para você fazer, mas a minha opinião, né? Isso é uma opinião pessoal, né? Que assim, todo paciente de maior risco de falha, ele vai se beneficiar. Então, por exemplo, amanhã eu vou operar um paciente que tem 36 anos, ele só faz musculação, vou operar o LCA dele, não vou fazer, né? O cara não está exposto, né? Não tem hiperfrouxidão, não tem um exame exuberante, então não vou fazer essa associação. Mas hoje em dia, acho que mais ou menos metade dos pacientes que eu opero a lesão primária, eu acabo associando a reconstrução extraarticular, né? Baseado nesses critérios do paciente ele ter um maior risco para falha. Tá? Então, assim, acho que isso tem muito para evoluir ainda, né? Não tem uma indicação absoluta de nada, mas a impressão que eu tenho é que todos os estudos comparativos, né, com as mais diversas populações, mostraram o benefício da reconstrução em pacientes de maior risco, né? Então, realmente, eu indico bastante. Mas, confesso, né, eu tenho um viés, acho que todo mundo tem que ter um olhar crítico, né, e ver se realmente cabe ou não esse tipo de reconstrução. Não é fazer para todo mundo, também não é fazer para ninguém. Para quem está começando a fazer, eu recomendo a fazer nos pacientes de maior risco mesmo. O cara tem um pivô grau 3, múltiplas revisões. Então, eu acho que são casos ideais para começar a fazer e sentindo os resultados, daí indicando mais ou menos, dependendo do resultado que você achar do seu paciente. Tá, joia, obrigado. Valeu. Camilo, fazer uma pergunta, acho que você pode, já está bem no caminho aí. Eu sou Daniel, trabalho junto com o Marcelo aí aqui em Campinas, e assim, você faz muita diferenciação em atletas, por exemplo, que fazem um esporte mais em linha reta do que um esporte rotacional. Você leva essa sempre em consideração? Por exemplo, o cara joga basquete, hand, vôlei, todos que vão exigir mais do pivô aí, você faz essa rotação aí, você leva isso em consideração ou só por causa da idade aí que você leva mais em consideração da hiperfrouxidão, tudo? Não, eu acho que isso influencia bastante, né? Qual que é o ritmo de atividade física do cara, entendeu? Às vezes bom, você sabe, às vezes o cara joga bola, mas aí tem uma lesão e fala, não vou mais jogar bola, só vou correr, andar de bicicleta, ou nadar. Então, eventualmente, esse cara vai ter uma menor exposição ao risco, né? Mas cara que, por exemplo, esses esportes radicais, né, skate, que os caras fazem bastante, esportes de quadra, handball, basquete, que tem bastante movimento rotacional, acho que isso influencia na sua escolha, né? Acho que influencia bastante até pegar um paciente jovem que vai voltar para uma prática mais ativa de esportes que tem muito movimento rotacional, acho que é uma boa indicação. Camilo, bom, primeiro, parabéns aí pela aula, pô, puto orgulho de você que eu tenho, viu? Camilão, vi entrando calorinho lá, com o cabelinho mais ou menos assim, né, Camilo? Verdade. E é um monstro sagrado da cirurgia do joelho. Camilo, é o seguinte, eu percebi que a sua preferência primária é a técnica com flexor, né? Você tem alguma situação que você faz o Lemaire em detrimento dela? E, por exemplo, no caso de revisão, se já usou o flexor, você pega flexor contralateral para fazer essa técnica ou você faz, que nem você tinha dito, patelar com Lemaire? Qual que é a sua... Onde está o Lemaire na sua prática aí? Bom, valeu, Constantino, pô, lembro bem, né? A gente jogava handball junto lá.
se batia um pouco, hoje estamos no mesmo lado aqui. Não, enfim, eu acho que a minha preferência, né, é usar enxerto de flexor. Tem poucas situações que eu não utilizo na reconstrução primária. Eu acho que o Lemaire, eu uso bastante o Lemaire em caso de revisão, né? Então, quando eu vou fazer revisão, o paciente já usou o flexor, eu nunca é minha opção mexer no outro lado, né? Então, eu sempre tento utilizar os enxertos disponíveis que o paciente tem ipsilateral ou utilizar banco de tecidos, né? Eu não tenho normalmente não proponho tirar enxerto do outro lado. Então, se o paciente já usou flexor na reconstrução primária, que é bastante comum, né? Acho que no Brasil, aqui, a grande maioria dos cirurgiões tende a fazer a reconstrução primária tendo um flexor, aí eu utilizo o patelar ou quadríceps para revisão e faço o Lemaire, né? Eu acho que essa é uma situação que eu utilizo bastante o Lemaire. Uma outra situação é quando, isso é raro de acontecer, mas já aconteceu, é quando o enxerto ele é pequeno e eu não consigo fazer um semitendíneo triplo com um grácio simples adequado para reconstrução extraarticular. Então, eu acabo utilizando um enxerto quádruplo ou quíntuplo, né? Faço parte intraarticular da forma mais adequada, com enxerto com maior diâmetro, e aí, se eu achar que tem que fazer extraarticular, eu associo o Lemaire. Mas são basicamente essas as indicações, né? Se eu optar por usar o tendão patelar numa reconstrução primária, que eu faço quando o paciente ele tem uma frouxidão medial pequena que não justifica a reconstrução, mas também você fica com medo de tirar ali os restritores secundários, aí se eu vou fazer a extraarticular anterolateral, eu também faço o Lemaire. E só complementando, o Bertrand, eu já vi ele criticar muito o Lemaire e dizer que o anterolateral que é o ideal e que o Lemaire dá problema de isometria ali. Você acha isso ou não? Você gosta do Lemaire também? Não, eu gosto bastante do Lemaire, né? Eu acho que ele acaba sendo mais invasivo, né? A gente está para publicar um trabalho agora comparativo de anterolateral versus Lemaire, e os resultados clínicos foram bem semelhantes, né? Não vejo uma superioridade de uma técnica em relação à outra. Eu vejo que quando você faz com tendão flexor, você acaba poupando, né, um enxerto e fazendo de forma menos invasiva quando faz o anterolateral. E da mesma forma, quando você faz com tendão patelar, pô, você não quer mexer no tendão flexor. Então, fazer o Lemaire acaba sendo muito mais adequado, né? Eu não vejo, sinceramente, uma grande vantagem clínica, né, de uma técnica em relação à outra. Valeu. Eu teria uma pergunta aqui dos residentes, tá bom, Camilo? Vamos lá. Deixa eu... Olha, tem uma pergunta do Renato Laurito, ele é o R4 aqui do grupo de joelho da Unicamp. Ele pergunta o seguinte: bom, boa noite, doutor Camilo, ele falou. É entendido como uma indicação de pacientes atletas de futebol de alto nível? Se pode ser indicado, isso que eu estou entendendo, né? Para pacientes atletas de futebol de alto nível. Ele falou que recentemente ele viu um artigo que trazia níveis altos de re-ruptura ou ruptura contralateral nesse tipo de paciente. Eu acho que é uma indicação excelente, né? Acho que é uma indicação muito boa. Você tem vários atletas, né? O Constantino citou o Bertrand. Pô, o Bertrand é um cara que opera muito atleta profissional, jogador de futebol, o cara da Premier League, UEFA, Champions League, caras muito bons, né? E tem vários atletas por aí de alto nível que tem anterolateral. E sempre que o cara faz um gol, ele manda pra gente, ó, o videozinho do gol comemorando. O cara tem outra. Então, assim, eu acho que é uma indicação boa, porque é uma população de maior risco, né? E um atleta profissional, ele rompeu o cruzado uma vez, se ele romper de novo, né, são raros os que acabam voltando bem. Então, acho que é uma indicação boa. Outra pergunta aqui. O residente não se identificou, ela não está com o nome, mas
o que fazer caso o enxerto dos flexores seja insuficiente? Se vale a pena coletar enxerto de quadríceps ou patelar e prender esses grandes enxertos para uma possível revisão. Se você acaba perdendo esses grandes enxertos para uma possível revisão depois. Não, eu acho É que isso. se você... Assim, sempre que eu dou aula de reconstrução extra-articular, eu friso que o mais importante é o LCA, né? De tudo. O anterolateral é bacana, o Lemaire é bom, mas o mais importante é o LCA. O LCA que é o principal responsável. Então, você tem que fazer tudo para o seu LCA ficar o melhor possível. Então, se o seu flexor foi insuficiente, ficou ruim, você perdeu enfim, independente do que aconteceu, você vai buscar outro enxerto para fazer a sua reconstrução da melhor forma possível. Não adianta você colocar lá um enxerto 6 e guardar um enxerto para revisão, que a melhor chance que você tem é do negócio ficar bom a primeira vez, entendeu? Então, se não está adequado, faça tudo o que for possível para ficar adequado. Certo, certo. A última pergunta que eu tenho aqui, se você usa tendão fibular longo como enxerto nas revisões, quando não quer usar o flexor contralateral. Eu nunca uso, quase nunca, né? Flexor contralateral, não gosto de mexer no outro joelho, né? Fibular longo eu tenho utilizado, né, com mais frequência recentemente, tenho achado um enxerto interessante, né? Tem pouca literatura sobre o tema, então acho que é um pouco temerário a gente sair defendendo com unhas e dentes para todas as situações, mas eu acho que mas eu acho que é uma opção que está aí para a gente considerar, tá? Não usaria de primeira opção, né? A gente tem que ver qual que é a repercussão disso no tornozelo e no pé, a médio prazo também. Mas é um enxerto que eu acho que está aí como uma outra opção, principalmente para quem não tem banco de tecidos, eu acho que pode ser uma opção interessante. Fazer uma alta nessa colocação sua, Camilo. O banco de tecido hoje está uma coisa muito mais fácil de você usar. Em vários hospitais você consegue cadastrar e usar com mais facilidade, até pedindo a guia pelo próprio convênio para quem não está acostumado. Então, assim, a gente tem usado os bancos de tecidos nas revisões, assim, não tem nem o que falar em relação ao enxerto do paciente, porque você pode ter um trauma no outro joelho, esse tipo de coisa, e realmente dá uma diferença grande mesmo, né? Você tem usado o banco de tecido com que frequência lá, mais ou menos? Olha, para todas as lesões multiligamentares eu uso banco de tecidos, né? Acho que eu nem só faço com tendão autólogo quando realmente não tenho o que eu preciso. E para revisão de cruzado, na primeira revisão normalmente eu não uso, mas na segunda revisão eu também faço com banco de tecidos, né? E normalmente quando é uma cirurgia muito grande, né, que vou fazer revisão de LCA, mais canto, mais osteotomia, aí eu acabo utilizando o banco também, que facilita um pouco, você ganha um pouquinho de tempo. Tem uma pergunta do Márcio Regis. Eu promovi ele agora. Márcio, se você quiser fazer a pergunta ao vivo, pode fazer. Márcio Regis, da PUC. Aí, Márcio, não está ouvindo ou não? Bom, eu vou ler a pergunta que ele fez. Um abraço para você. Está ouvindo? Agora eu estou ouvindo. E vocês estão me ouvindo? Fala, Marcião. E aí, meu? Tudo bem? Tudo bom, cara. Parabéns pelo nenê. Eu não sabia que você foi pai. E, mais uma vez, é um prazer assistir sua aula. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu estou acompanhando sua aula desde o comecinho. Por que não retirar o semitendíneo e grácil do outro lado quando o planejamento é reconstruir o anterolateral? Alguma questão de enfraquecimento, fragilidade ou preferência pessoal? Não, é preferência pessoal minha mesmo, né? Eu, particularmente, não gosto de mexer do outro lado.
Enfim, acho que não é uma preferência minha. Não acho que quem não vê problemas nisso não tem nenhum problema. Acho que o enxerto de tendão flexor é excelente, né? Eu uso bastante, né, para reconstrução primária, mas com uma preferência pessoal eu tendo a não mexer no outro joelho, sempre que possível. Mas não vejo nenhuma uma questão mecânica, nenhum problema disso. Até a gente tem né, o professor Amatuzzi, quando ele começou a reconstrução de cruzado, ele tirava o tendão patelar contralateral, né, para fazer a reconstrução, falava que a reabilitação era melhor, enfim. Então, eu acho que Acho que não tem era o várias nuances envolvidas, mas como preferência pessoal, eu não gosto de mexer no outro lado. Ok. Obrigado. E aproveitando, alguma restrição em usar o semitendíneo e grácil para atleta de giro de alta performance? Então, Essa pergunta é comparativamente com o patelar, que você citou um trabalho muito interessante comparando o patelar mais flexores e anterolateral. uhum. Não, então, para um paciente de alto nível com movimento rotacional, eu tenderia a não fazer o tendão flexor intraarticular isolado. Eu não vejo problema de fazer a reconstrução intra mais extraarticular. A gente sabe que tem alguns trabalhos que atletas de alto nível de movimento rotacional, alguns trabalhos, é um pouco controverso, mas tem alguma literatura que mostra uma tendência de melhores resultados com tendão patelar. Mas quando você faz o anterolateral associado, eu não vejo essa tendência na minha prática clínica, e também a literatura tá a ponto de mostrar isso daí. Ok. Muito obrigado. Vou começar com quem que está... Então, aqui, ó, desculpa, é o Daniel Guedes pelo Ouro Verde, o Rodrigo Nunes, que era pela PUC, não é isso? Isso. E Rodrigo Nunes da PUC, e o Gustavo, não, desculpa, o Vander do Mário Gatti, o Rodrigo da PUC, o Gustavo da Unicamp e o Daniel do Ouro Verde. É isso. Beleza. Não, Tá vamos bom? lá. Não, os casinhos mais triviais aí, né, para os residentes verem as situações do dia a dia. Então, uma paciente de sexo feminino, 33 anos, teve uma queda de escada 4 meses com entorse do joelho, faz só atividades de corrida, academia, não faz esportes com grandes movimentos rotacionais do joelho. Tinha um exame físico, um Lachman, 2 cruzes, um pivô, 1 cruz, sem nenhuma dor meniscal e sem outras instabilidades. Aí essa aqui era a ressonância da paciente, um ligamento cruzado afilado e irregular, mas a gente vê que ele estava em continuidade, né? Estava em continuidade. Então vamos lá. Em caso, se o paciente, Constantino, o que você acha? Se o paciente ele tiver uma instabilidade, como essa paciente tinha, um Lachman 2 cruzes, pivô 1 cruz, você muda sua conduta se aparecer uma situação dessa aqui, um ligamento em continuidade? O que você acha? Legal. Não, para mim, pivô shift é igual a LCA incompetente, né? E eu, apesar de falar muito de tratamento conservador de artrose, até por isso, talvez, para mim, LCA é cirúrgico, exceto grandes exceções. Então, continuaria com uma opção de tratamento cirúrgico, certamente. E se tem o pivô, acho que é muito mais fidedigno, né, de estabilidade do que uma ressonância com resultado desse aí. O que o resto do pessoal acha? Rodrigo? Camilo, eu também concordo aí com o Gustavo. Pivô shift e com essa história do Lachman aí, 2 cruzes, minha indicação também nesse caso seria cirúrgico. Rodrigão? Camilo, eu primeiro, parabéns pela aula, né? Ver você falar de anterolateral com uma forma tão
uma literatura tão robusta aí, com uma linha de pesquisa tão bacana, é impressionante. Então, essa ressonância, né, a gente vê muito laudo de lesão parcial de ligamento cruzado anterior, lesão incompleta. É difícil a gente saber essa lesão parcial, essa continuidade, o que está funcional ou não, né, o quanto isso funciona. Nesses casos, eu concordo que o exame físico é fundamental, né? Então, se a gente tem um Lachman, 2 cruzes e um pivô, uma cruz, com certeza você está frente a um joelho com um grau de instabilidade, né? Isso é preciso comparar com o outro lado. Dependendo da idade, do perfil de esporte da paciente, com certeza a gente vai caracterizar esse joelho com uma estabilidade e pensar em tratamento cirúrgico. Eu acho que o tratamento conservador para o ligamento cruzado em paciente de 33 anos ficaria sendo uma exceção aí para aqueles pacientes que eventualmente não desenvolvam nenhum tipo de instabilidade, não pratiquem esporte de giro para não colocar esse joelho em risco, né, de lesão condral ou meniscal. Mas entre uma incompatibilidade, exame físico com instabilidade, ressonância dessa forma, eu levo em consideração o exame físico na tomada de decisão. Quer completar alguma coisa, Wander? A clínica é soberana, principalmente em lesão ligamentar, né? Às vezes os exames atrapalham, em LCP, por exemplo. Não, legal. Eu acho que esse é um caso bastante interessante para os residentes que eventualmente estão atendendo na linha de frente, principalmente em casos de, às vezes, reconstrução de cruzados. Você vê o ligamento íntegro, bonito, mas o que manda é a estabilidade. Então, a ressonância, ela às vezes engana, tem que tomar cuidado se o paciente tiver com instabilidade, isso é um cruzado incompetente, né? Bom, eu era um paciente de baixa demanda, mas eu optei pelo tratamento cirúrgico, acho que a grande maioria concordou. Vamos lá, opção de enxerto nessa reconstrução primária, rapidinho aí. Cada um pode falar Flexor. qualquer. Flexor. Flexor. Legal. Então, todo mundo concordou com a opção de utilizar o tendão dos isquiotibiais, né? É também a minha primeira opção. E a opção de fixação, né? O que vocês têm feito aí também? Pá e bola, botão ajustável, parafuso de interferência, para o fêmur, né? O que vocês têm feito? Interferência fora para dentro. Interferência de fora para dentro. Interferência de fora para dentro. Eu gosto muito do botão para o fêmur, quando tem disponível, botão ajustável ou não, é interferência. Tá, legal. Um detalhe adicional, né, que essa paciente ela tem 1,55 m de altura, né? Então, por que eu falo um pouquinho sobre isso? Acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente para quem usa botão não ajustável, é que às vezes você tem dificuldade ali, né, assim, às vezes a paciente ela tem uma coxa um pouco mais grossa, não consegue fazer uma hiperflexão tão grande, o côndilo é pequeno, e daí você fica com um pouco enxerto no túnel e não consegue dar o tombo, né? Então, essa situação, eu gosto bastante de fazer de fora para dentro com interferência, mas tenho utilizado bastante botão ajustável, né? Então, vou mostrar rapidinho o vídeo, né? De como que a gente faz o botão ajustável, acho que, então, assim, fazendo pelo portal, tá? Mas com essa ressalva, se eu não tivesse o botão ajustável, talvez eu não fizesse pelo portal, por conta de ficar um túnel muito pequeno e ter uma dificuldade de dar esse tombo. Só passar um pouquinho aqui para frente, fazendo o túnel da tíbia. É só mostrar como é que é o tombo ali do botão. Não sei nem se vai aparecer. Então você entra Então, Camilo, essa paciente aí tinha 1,5 m? Você só questionou ou ela tinha mesmo? Não, era só uma questão, só para discutir, Não, porque você fez quádruplo, não fez quinto.
um enxertaço, né? Então, assim, na verdade, o botão ajustável é que você consegue dar o tombo antes de passar o enxerto, então facilita bastante. Acho que aí você traciona, né, o enxerto pela via ali, o enxerto acaba subindo, é uma opção interessante. Eu tenho utilizado e tenho gostado bastante. Não sei quem que tem experiência de vocês, se alguém quer fazer algum comentário. Camilo, eu acho que eu não sei em relação à altura, né? Mas eu já tive paciente de 1,60 m e pouco, e a hora que você vai ver o côndilo dela é bem estreito, né? Pequenininho. Se você eu não estava com o botão ajustável, e aí você passa um aperto mesmo, porque o túnel fica curto. Você não tem o botão do tamanho para colocar lá. É importante ver isso mesmo no pré-op, talvez. É que como, não sei, né? Paciente, Eu utilizei, opa, desculpa, eu utilizei eu fazia por muito tempo, eu só fiz de fora para dentro, parafuso, parafuso. Então isso, você nunca tem esse tipo de problema, né? Então, uma técnica que dificilmente você vai encontrar algum empecilho, algum obstáculo. Então, realmente, quando você começa a utilizar os botões, né, outras fixações, tem que se atentar a alguns detalhes. Bom, vou dar sequência aqui, né? Esse paciente aqui, aquele paciente, 3 lesões de LCA à direita, lesão de LCA à esquerda. Então, tinha aqui quando a gente vê a ressonância dele, né? Tinha um adicional ainda, né? Que ele tinha lesão de LCA, mais a lesão da raiz posterior do menisco lateral, né? A gente vê, para ver bem a raiz aqui. Isso é uma coisa que eu tenho visto com bastante frequência, né? A gente vê aqui o ligamento menisco femoral, ele atrapalha a visualização da raiz no corte coronal. E nem sempre no corte axial você pega, né, o plano do menisco. Vocês têm feito uma exploração ali da raiz lateral? Como que vocês têm visto isso aí dentro da prática clínica de vocês, nas lesões agudas de cruzado? Essas lesões que quebram o arco meniscal, a tendência sempre é suturar para evitar artrose, né? Que perde aquele arco e acaba o menisco destruindo, e aí a artrose é galopante em alguns casos, principalmente no medial. O lateral é mais difícil, né? Mas a ideia é sempre tratar a lesão e não só fazer menissectomia ou deixar para lá, né? Camilo, esse aí, você falou de explorar, né? Graças a Deus nunca aconteceu comigo, porque assim, às vezes uma lesãozinha meniscal que você se surpreende lá, a gente faz uma via e com garfo e faca ali a gente sutura. Agora, se eu pegar uma lesão de raiz pego de surpresa, provavelmente eu vou ficar na mão ali, não, né, não teria uma pinça, um Scorpion, um First Pass, alguma coisa para corrigir. Mas eu, pessoalmente, nunca tive uma lesão de raiz de surpresa. Nunca tive. Talvez eu esteja procurando menos, não sei, mas eu nunca tive uma lesão de raiz dessa sem ter visto antes na ressonância. Camilo, a lesão de raiz lateral, né, ela é mais comum geralmente no trauma agudo mesmo, né? A lesão de raiz meniscal medial, ela é naquele joelho mais crônico, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a procurar cada vez mais no trauma agudo, né? Eu tive um caso, sim, de não aparecer na ressonância, e a hora que eu entrei para fazer a reconstrução, tinha a raiz do menisco lateral. Eu já tive 2 casos assim de não ter na ressonância. Um deles eu estava no hospital onde eu tinha instrumental para seguir em frente com a reinserção. No outro, não. E aí você realmente fica na mão, né? Você faz o cruzado e espera para ver o que vai acontecer, para ver como vai lidar com essa raiz, né? Mas não aparecer na ressonância. Então, você vê que essa raiz aqui, ela estava grudada lá na cápsula, né? Tinha saído aqui do footprint. Então, isso é comum, cara. Eu já vi algumas vezes, você lesa a lesão da raiz lateral e ela fica grudada ali no menisco femoral, na cápsula, né? Totalmente fora aqui
do footprint nativo, né? Bom, mas acho que vendo a lesão de antemão, acho que todo mundo suturaria, né? O que vocês acham? Acho que o Marcelo está levantando a mão aqui. Também, suturaria, sim. Então, Camilo, Fala, essa raiz, a gente tem visto com muita frequência, e isso é frequente aqui em Campinas, que você trabalha com alguns planos de saúde, e você não tem a facilidade de ter a pinça em toda a cirurgia. A Scorpion ou a Mini First Press, né? Então, o que a gente tem feito, o Daniel sabe disso, a gente tem um material do ombro, a gente tem um Bird Beak que a gente usa de rotina, fazendo o túnel e passando ele, pegando do mesmo jeito, com um material praticamente sem custo. Só que dá um trabalho desgraçado, e às vezes o corno posterior está friável, é perigoso de você não pegar direito. O melhor instrumental, com certeza, é a pinça. A gente tem brigado para pedir a pinça em vários casos. Mas existe um problema de você não ter essa pinça disponível na rotina, que você, como você mesmo falou, na própria ressonância eles não vê no laudo lá a lesão de raiz, e o próprio auditor do plano não libera de rotina isso daí. É um saco isso aí, né? Uma técnica que dá para fazer também, que acho que é interessante, é você faz o túnel no footprint, puxa o menisco com um grasper e coloca um fio 4 furos e fura o menisco, né, de baixo para cima. Depois você pesca o fio na bundinha do... Mas dá bastante trabalho, né? Não é... É isso que a gente faz com o Bird Beak, só que o Bird Beak às vezes rasga o menisco. Então, é muito melhor a pinça, né? É isso aí. Márcio levantou a mão também. Não, eu acho que só uma colocação, a gente tem que conversar mais com os radiologistas, né? Entrar preparado, né? Porque essas improvisações são bastante difíceis. Já tendo o material adequado, às vezes elas são difíceis, sem o material fica muito difícil. Só isso, só conversar melhor com o radiologista. É isso aí. Bom, o meu plano foi fazer uma reconstrução do LCA com anterolateral com tendões flexores e fazer um reparo da raiz. O que você acha, Rodrigão? Faria diferente? Não, acho que é isso aí. Reparo da raiz com LCA, flexor, anterolateral, né? Mulher nessa idade, não mudaria não. Daniel? Cadê Daniel? Caiu, será? Não, voltou aqui. Camilo, concordo com você. Também faria o LCA. Eu acho que com essa lesão de raiz aí, faria o anterolateral também e com sutura aí a reinserção aí do menisco lateral. Constantino, Vander, o que vocês Eu acham? só mudaria, eu prefiro o patelar com Lemer, mas a mesma ideia, e com certeza fazer a raiz também. Eu não faria o anterolateral só, o resto é tudo igual. Bom, acho que tem o vídeo aqui, né? A gente pode, vou comentando, a gente vai, quem quiser tecer algum comentário. Então, esses casos de raiz lateral, a raiz ela gruda na cápsula, né? Então ela fica bem fora do footprint, a gente percebe ali, né? Então o footprint do menisco lateral ele é mais anterior. Alguns colegas até consideram reinserir a raiz no mesmo túnel do LCA. Eu particularmente não gosto de fazer túneis independentes. E às vezes você tem que soltar ela da cápsula, né? Então você vai com uma tesourinha ali para deixar ela mais solta da cápsula, senão ela não consegue chegar no footprint. Essa é uma pinça de... Nessa época aí, a gente também tinha uma certa dificuldade de liberar as pinças de menisco. Então essa é uma pinça de ombro, que é igual a pinça de joelho, né? As pinças de manguito, só que elas são um pouco maiores. Então dá um pouco mais de trabalho para o menisco lateral, como você consegue entrar por medial ali na região do intercôndilo, fica um pouquinho mais fácil, mas para o menisco medial ela é difícil, tem que fazer um pie crust grande ali, senão acaba machucando muito o côndilo. Então essa é uma pinça de ombro, dá para fazer também, né? Acaba sendo mais para o plano de saúde, às vezes fica um pouco mais fácil por conta do preço, né, de autorização.
E aí você marca o footprint, faz um túnel, né, com o próprio guia do LCA ali atrás. E para fugir do túnel do LCA da tíbia, você faz lateral ou entra ou é medial mesmo? Então, aí depende da angulação que você vai fazer, né? Eu acho que dá para fazer por lateral, dá para fugir por lateral, ou dá para fazer por medial mesmo. Acho que não. Aí é só uma questão de você trabalhar na angulação, né? Então, aí a reinserção da raiz, depois o túnel femoral, aí é da forma bastante convencional, né? Fazendo de fora para dentro. Normalmente, quando eu faço o anterolateral, né? Essa é a técnica que eu uso, que eu mostrei para vocês. O túnel da tíbia e a subida do enxerto. Aí essa perna do grácil, né? Que vai ser o anterolateral. Ela sobe na frente. E depois o cruzado aí. Ainda teve o túnel do anterolateral para tentar teve... confluir alguma coisa lá na frente. Então, aí a reconstrução do anterolateral. E aqui a reconstrução do... Opa! Só mostrar os túneis, né? Então, aqui ficou o túnel do cruzado. Não, aqui é o túnel do anterolateral, desculpa. Aqui é o túnel do cruzado e aqui é o túnel da raiz, né? Então, você vê que dá para fugir aí os túneis. Deixa eu aproveitar o Camilo e a mesa aqui para aprender um pouco. Ó, então aqui, ó, 3 túneis, né? A LCA, a raiz e o anterolateral. Então, todos estão saindo por medial aqui, né? Então, essa aqui é a via da retirada dos flexores. Então, dá para fazer aí, dá para fugir sem grandes problemas. Ô Camilo, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar para aprender aqui. Eu tenho usado, acho que é o Swivelock que você usou aí também, na raiz? Não, eu amarro num endobottom. Eu passo... Então, isso que eu queria perguntar. É o seguinte, eu tive 2 experiências ruins com botão, não consegui dar tensão. Então, se eu não tenho a Swivelock, eu tenho amarrado num poste. O que você tem de dica? Por que eu não estou conseguindo prender com o botão, cara? Ó, é o seguinte, eu já tive uma vez que eu amarrei no botão, ficou frouxo, eu tive que cortar os fios, passar de novo e amarrar de novo. Uma dica que eu dou é porque para amarrar com botão, né, você tem que afastar ali, o botão é pequeno. Mas a dica que eu dou é você deixar o joelho em semiflexão e fazer um valgo, né, medial, né? Normalmente medial que dá mais problema de ficar frouxo. Você faz um pequeno valgo, porque quando você está amarrando com a perna em cima da mesa ali, você está amarrando por medial, tem uma tendência a fazer um varo do joelho. E aí o côndilo medial, ele atrapalha, eu acho que o menisco ali entrando no túnel, entendeu? Então eu acho que você diminuir ali o espaço no compartimento atrapalha um pouco. Então eu tenho feito um valgo para deixar mais espaço para o menisco excursionar. E aí um cara, né, o auxiliar, normalmente ele empurra com o Kelly o botão junto do osso e o outro dá um nó. Eu tenho feito um ponto em U agora para reparo de raiz, e aí a gente consegue fazer aquele nó que corre, né? Quando você usa First Pass Mini ou Scorpion, você passa um nó por dentro do outro, e daí não fica um nó que corre. Agora, quando a gente faz o ponto em U, eu tenho deixado um jeito de fazer um nó que corre. Daí a gente dá como se fosse aqueles nós de ombro e empurra com um empurrador de nó junto à placa ali. Mas essa é uma queixa frequente do pessoal ali de ficar frouxo no botão. Realmente é um passinho meio chato da cirurgia. Beleza. Vamos lá. Daniel, tá fechado seu microfone. Oi, Gustavo. Também algumas vezes aí a gente usou foi o poste mesmo. O poste ou âncora mesmo, colocando o poste vai na vir região. O poste. E às vezes a gente também não tem aqui muitas vezes o botão, né? Então acaba usando o
uma âncora. Eu já também fiz algumas com âncora. Dá tempo de mais um caso aí, Kiki? Acho que dá sim, pode falar, Camilo. A gente tá até as 9 tem um tempinho aí. Bom, Vai em legal. frente. Esse caso aqui é um caso legal. Então, paciente de 29 anos, judoca, né, um cara grande, 110 quilos, tinha feito uma reconstrução com flexores há 3 anos, nunca ficou 100%, e há 4 meses falou que o joelho está travando muito. Né? Tem um Lachman duas cruzes, um pivô duas cruzes, na ressonância tinha aquele LCA íntegro e uma lesão em alça de balde do menisco medial. Então, olha o LCA íntegro aí da ressonância, na artroscopia, né? E não tem nem o que falar, né? No caso de reconstrução, é bem comum a ressonância vir com um laudo íntegro e um enxerto completamente falho aí. Então, importante para os residentes ficarem atentos. E a lesão do menisco medial era essa aí, a alça de balde, né? Então, uma alça, vamos dizer que não estava no melhor aspecto, né? Então, estava difícil de reduzir, a alça meio flipada. Meio cansadinha essa alça aí. Cansado, é um trabalho para colocar ali. Enfim. Acho que é uma discussão interessante, né? Quem tentaria sutura e quem faria menissectomia nessa alça de balde? Quem quer começar? Sutura, mas já orienta o paciente que o tecido meniscal já não era aquela coisa maravilhosa, né? Ô Camilo, nesses casos eu tendo assim, essas alças de balde completa com esses meniscos zoados, eu tendo a usar aquela sutura que eu passo um ponto, não passo o ponto pelo menisco, eu passo um ponto em cima e um embaixo, né? Do ponto vertical. Cavaleira. Que o Kaká chama de estilo pamonha, né? Fica o menisco aquelas pamonhinhas assim. É o que eu acho que funciona na minha experiência, porque eu já rasguei menisco assim, você vai tentar passar 2 pontos dentro dele, muitas vezes rasga, né? Daniel, Rodrigo. Camilo, desde a primeira cirurgia, esse paciente não vinha bem, é isso? Nunca ficou bom. Nunca ficou bem. Eu acho que primeiro tentar descobrir a causa da falha, né? Eu lembro na aula do professor Camanho lá atrás que quando você pega um joelho que falhou, a gente não pode esquecer que antes de discutir a sutura e anterolateral, a gente tem que ver esses túneis como estão, né? Ainda a principal causa de falha é túnel inadequado. Então, fazer um estudo bacana radiográfico, às vezes tomográfico, para ver os túneis. Em relação ao menisco, sempre tentar suturar, né? Uma alça, a gente sabe que hoje tirar uma alça dessa vai ser muito deletério para a cartilagem, e eu gosto, nesses casos de alça instável, a sutura inside out mesmo, né? Que a gente consegue dar um monte de ponto ali e sentir uma firmeza maior na sutura. Daniel? Só seguindo na linha também do Rodrigo, essa parte mais para os residentes, né? Primeiro, entender a causa, e segundo, é o seguinte, não faz alça de balde desse jeito com o LCA bom mesmo, né? Uhum. Com certeza, o cara fazer uma alça de balde dessa, o LCA dele não tá bom. Eu concordo aí com a fala do Rodrigo. Provavelmente o LCA tá frouxo e fez essa alça aí por causa da insuficiência do LCA. E pensaria aí fazer a revisão do LCA, tentaria também a menissectomia, tentando preservar aí, mas também, como o Wander falou, já avisar que a qualidade do menisco não é muito boa. É a terceira vez que eu mostro esse caso, né, em mesa redonda assim, né, em públicos diferentes. Daí a primeira vez os 4 caras da mesa falaram menissectomia. Aí a segunda vez foi 2-2, agora foi 4-0 para sutura. Então, acho que eu tô melhorando o meu público aí. E, bom, então esse cara eu acabei utilizei banco de tecidos, né? Fiz uma revisão de
cruzado com anterolateral, mais a sutura. E aí eu fiz uma técnica híbrida aí de sutura, né? Vou passar aqui mais ou menos como eu fiz, uma mistura aí das coisas que vocês falaram, né? Vou mostrar aqui. Foi difícil de reduzir, né? Que a alça estava rodada, então dá um trabalho grande. Acho que é uma coisa importante, né? Nessas alças, principalmente as degeneradas, é você reavivar bem a borda, né? Então, mesmo que isso vai, em tese, fazer uma menissectomia parcial interna, né? Você acaba encurtando o menisco, você tem que reavivar bem a borda. Então, aí o ligamento estava completamente frouxo. Aí eu fiz um mix de técnicas, né? Eu faço de fora para dentro, de dentro para fora e all inside. Então, vai passando os pontos. No começo você passa um, passa dois, você fala, putz, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que vai dar certo essa alça? Mas acho que tem que ir passando o máximo de ponto que der, por cima, por baixo, enfim, vai lotando de ponto aí. Eu uso, faz a via, né? Acho que não sei se deu para ver na foto anterior, a via, eu uso um espéculo vaginal, meio espéculo vaginal descartável para afastar o feixe ali. Acho que é um jeito bom de afastar. E aí, como eu falei, você vai dando ponto de fora para dentro, de dentro para fora. Deixa eu ver em que pé que tá a coisa. E aí, no fundo, mais uns de fora para dentro. Aí, no fundo, a gente acaba utilizando ou inside mesmo, que não deu um pouco de receio ali de passar as agulhas. Mas eu gostei da ideia, guardou o all inside para o final, né? Porque Não, sempre. realmente Deixa. naquele início lá ia dar Sim. ruim. Nesses casos maiores, eu deixo o all inside de reserva ali, né? Vamos dizer assim. Você usa se precisar realmente usar no começo, nessas alças muito grandes. Primeiro que você vai ter que usar 10, né? Ninguém vai autorizar você usar 10. E segundo que, enfim, essa sutura em alt, ela é bem eficiente, né, para esses casos mais complexos. Enfim, esse foi o resultado final. Não ficou perfeito, mas era o que talvez permitia a alça. Não vou passar aqui no cruzado. E olha que interessante, né? O cara estava com 2 anos de pós-operatório, feliz da vida, lutando judô, campeonato, falou que o joelho voltou a travar. Falei, pô, perdeu a alça, né? Perdeu a sutura. Fiz a ressonância do cara, alça de balde no menisco lateral. Aí estava a alça do menisco lateral, aí já reduzida. Ufa, né? Ufa! Falei, pô, acho que deu certo, né? Eu tinha uma lesão, você vê, uma lesão bem aguda, né? Do menisco lateral, a gente já tinha reduzido. E aí eu fui ver o medial, como é que estava. Estava lá, né? Não estava 100% perfeito aquele corno posterior, mas a parte do corpo aí estava indo bem. Acho que foi bom ter feito o reparo aí. O paciente ele não tem queixo, você vê que é um tecido meio frouxo ali atrás, né? Não está perfeito, mas aí também tem o aspecto da alça, né? Não tem muito, não dá para fazer muito milagre às vezes, mas acho que ficou bem razoável. Depois, obviamente, eu suturei, né, a alça do menisco lateral. Perguntas aí do pessoal que está assistindo? Não, Camilo, dessa vez estou controlando aqui, não tem perguntas não. Muito boa, muito bons casos que você está mostrando aí. Vou mostrar um caso
mais polêmico, que não precisa ser de LCA ou pode ser um diferente? Não, pode ser diferente. Pode ser diferente. Sobre o joelho, tá valendo aí. Quando você tem uma alça lateral, acho que não é que você mostrou ali talvez, mas uma alça lateral daquelas bem exuberante, igual a alça medial, quase o menisco todo. Uhum. Eu gosto bastante da inside out, né? Mas no lateral a gente sempre fica com mais receio por causa da parte vascular e do fibular. Eu já tive um caso que eu até fiz uma incisão um pouquinho maior e dissequei o fibular para ter certeza que eu ia passar vários pontos, né, de inside out. E não sei se você tem experiência com isso, você costuma fazer uma via e você disseca o fibular, não vai atrás do fibular, passa vários, como é que você faz? Olha, quando faço inside out, né, para menisco lateral faço a via também, obviamente, mas não tenho por hábito de secar o fibular, né? Só que assim, as alças do menisco lateral, elas são um pouco diferentes, né, das alças do menisco medial. Então eu tendo, quando faço uma alça do menisco lateral, eu tendo a fazer só o inside. Eu reduzo a alça, ela fica no lugar e depois eu dou uns 4 ou 5 pontos só ao inside. Eu acho que para o menisco lateral isso funciona bem, porque normalmente a alça ela vem do corpo ali até a raiz posterior, ali até um pouco para frente do hiato do poplíteo, ela não vem tão anterior como as lesões como as alças do menisco medial. Então eu tenho essa preferência, mas quando eu faço a via, eu não faço a dissecção do nervo fibular. Obrigado. Mas do poplíteo para o meio ali dá bastante medo de fazer em out. Eu não gosto, não. Sim, sim. Eu assim, já tem um tempo que eu tendo a fazer as alças laterais, eu tento usar só o inside. Eu acho que vai bem. Acho que vai bem. Vou mostrar um caso diferente aí, para a gente falar muito de LCA, né? Então, vamos mudar um pouco, senão os residentes vão achar que a gente só sabe operar cruzado, né? Tem que dar uma variada. Bom, esse caso é interessante. Um paciente masculino de 10 anos teve uma dor aguda no joelho direito jogando futebol. Então, tem uma dor, derrame, menisco e a parte ligamentar está normal. Essa aí é a ressonância do garoto. O que vocês estão vendo aí? Quem que quer começar? Wander, quer começar aí? Ó, a primeira imagem é um P1, onde se observa uma lesão ali na parte epifisária da frente. Parece que a cartilagem está íntegra e tem alguma coisa embaixo da cartilagem, né, no osso subcondral e epifisário. No T2, a gente observa a mesma coisa com um edema ósseo. E na terceira imagem, acho que é a mesma coisa, né? Só que numa incidência diferente. É o mesmo? E aí, o que será que é? Eu acabei passando aqui para a gente dar sequência, né? Um caso, uma osteocondrite dissecante de trócleo, um caso que não é tão frequente, mas, enfim, a gente já tive a oportunidade de ver alguns, né? E o que você acha, Constantino? O paciente de 10 anos teve uma dor, um derrame, primeiro episódio. Minha conduta inicial com essa imagem aí seria conservador, viu? 10 anos, fiz aberta, eu tirava ele do futebol aí, tentava manter movimento, mas minha conduta inicial seria conservador e aguardar a evolução. Beleza. Bom, Rodrigão, o médico do paciente na época, né, não era eu, ele chegou. Era eu, olha lá. Ele optou por tratamento conservador. Afastou o garoto de atividade física, falou para usar muleta por 3 semanas. E o garoto ele fez tudo certinho, tal. Depois de 2 meses ele voltou assintomático, né, sem nenhum sintoma, joelho seco, sem dor, arco de movimento completo.
com essa imagem aí. E aí, o que você acha? Eu tenderia a tratar conservador também. Agora, essa imagem preocupa um pouco por conta desse hipersinal ali abaixo, né, no osso subcondral, ali abaixo da cartilagem. Parece que essa lesão está em vias de querer soltar, né? Se já Quando não o paciente soltou. está bom, é bom não pedir exame, né? É, Não aparece essas encrencas aí, né? agora virou encrenca. Porque eu acho que aí realmente você cai numa sinuca de bico. O paciente está bem, sem dor, querendo voltar a jogar nessa fase lá, e aí você vê essa imagem. Eu frente a essa imagem, uma vez eu peguei um caso no consultório que ele já chegou com uma lesão de tróquea destacada. Talvez foi feita a mesma coisa. Eu acho que frente a essa imagem vale a pena fixar, porque nada pior que deixar essa cartilagem soltar. Aí eu acho que a gente vai estar com uma área complicada para tratar numa criança, né? Nada melhor que a cartilagem dela mesmo. Eu teria tendência aí a conversar com a família. Com essa imagem, e principalmente a evolução, né, Camilão? A evolução, evoluiu mal, né? Não estava com essa lâmina aí, né, de líquido, agora está instável total. O que você acha, Daniel? Você que está mais quieto aí. Não, eu também acho que no primeiro momento eu trataria conservador, 10 anos, fiz aberta, e nessa imagem aí, que já está começando, né, tem essa imagem de líquido de baixo aí, eu pensaria em fixação. O Marcião quer dar um pitaco também. Vai lá, Marcião, tá dando pitaco aqui. O único pitaco que eu gostaria de dar é que, frente a uma lesão osteocondral numa criança, é uma das boas indicações para fazer uma ressonância com contraste. Talvez, se fosse feita essa ressonância no início do tratamento, essa entrada desse líquido já teria sido visualizada. Realmente esse caso não tinha, né? Só tinha essa ressonância convencional mesmo. Bom, você pode voltar naquela imagem inicial, Camilo, só para a gente ficar interessante aqui como é que estava? Deixa eu só voltar que tem o comparativo aqui, né? Então esse é o antes, né? E agora tá assim, né? Então a gente vê no axial, né? Antes você vê que tinha uma fissurinha na tróclea pequena e agora realmente tem um líquido aí, né? Entre a cartilagem e o osso subcondral. Bom, aquela situação... Tem umas lesões parecidas com essa, mas mais para côndilo posterior, que às vezes é achado de exame, né? Núcleo de ossificação. Às vezes, na dúvida, compensa fazer até do outro lado, né? Mas, assim, tróclea, intercôndilo, patela, são lugares já bem descritos, né? Mas esses côndilos posteriores, às vezes, não é nada, né? Exatamente. Camilo, você... Esse caso você pediu a ressonância com 2 meses? Você pediu? Não. Esse caso ainda não está comigo, esse caso. Tá. Ainda tá... Não, minha pergunta é a seguinte, porque você vê, o paciente estava indo bem, assintomático, né? Aí que tá, quando pedir a ressonância ou pedir para todas as crianças que você trata conservador com osteocondrite dissecante, de quanto em quanto tempo, né? Acho que isso é válido a gente colocar, né? Essa é uma boa questão. Eu acho que na osteocondrite tem a possibilidade do paciente, da imagem evoluir mal e do paciente evoluir bem, porque o cara está fora de esporte, então ele não está fazendo nada, a dor vai melhorar, o derrame melhora, mas em tese a doença está piorando, né? Eu acho que não tem, né? Quando é no côndilo, a gente normalmente afasta o indivíduo e demora mais, né? Normalmente a gente não pede com 2 meses um exame controle, né? A tendência é você acabar aguardando mais tempo, né? Pelo menos 3 meses, eu diria, né? Tem alguns colegas que pedem de 6 em 6 meses, né? Mas assim, certamente você vai ter que pedir um exame antes de retornar esse indivíduo à prática esportiva habitual. Mas esse paciente, eu não era meu paciente até essa época, né? Então ele tinha essa situação aí 2 meses. Acho que a grande maioria,
né, concorda que seria de tratamento cirúrgico nesse momento, mas o médico do paciente, na época, ele decidiu continuar com o tratamento conservador. E aí, um mês depois da última avaliação, aconteceu essa situação aqui, né? Já estava meio desenhado, né, que ia acontecer. O côndilo acabou destacando. E essa que era a imagem, né, do intraoperatório. Aí o paciente chegou para mim, né? Essa cirurgia fui eu que fiz. E aí, essa era a lesão, esse era o fragmento, essa era a imagem. E aí, o que vocês acham? Fragmento com vitamina D é E, Elito? Você tá com cara de vitamina tá com cara de vitamina E esse fragmento. Mas e aí? Quem que... Acho que né, não tem nem como discutir agora, né? Cirúrgico. Mas quem que tentaria fixar? Quem que tentaria fazer um transplante? Com certeza fixar para mim. Membrana. Tinha osso no fragmento? Ou era pura cartilagem? Era condral. Tinha uma beiradinha aqui, que é essa casquinha de osso, mas bem pequena. O fragmento era condral. É tentar fixar, né? Eu tentaria fixar também, Camilo. Independente, eu fixaria, mas também já explicando para a família, né? Que se caso essa fixação não der certo, aí você tem que partir para outro método. Aí pensar, eu acho que talvez um transplante ou uma membrana, mas que a falha é muito grande, né? Na verdade, esse caso, a minha ideia era fixar também, né? Eu entrei com material para tudo, só que o fragmento estava terrível, assim, não tinha, né? Não ia ser uma boa. Então eu peguei o que deu para aproveitar dele, né? Eu tenho feito isso com relativa frequência, né? Acho que funciona. É análogo àquele de novo, né? Que o pessoal tem nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui, aquela cartilagem particulada. Ainda mais um paciente de 10 anos, né? Achei que ia ter uma boa viabilidade, então a gente fez uma microfragmentação da cartilagem, a gente cola no fundo do leito com a cola de fibrina, e depois eu fiz essa cobertura com a membrana de colágeno, né? Então é o resultado final. Sempre que eu faço esses casos de membrana, eu dou ADM na cirurgia, né, para ver o que está acontecendo. Uma vez eu entrei com um colega para fazer e a gente fez isso, acabou destacando a membrana. Então eu acho que vale a pena você testar aí, né, ver se realmente a coisa está funcionando bem, né, mecanicamente. Então esse é o resultado cirúrgico final e, enfim, a gente faz amplitude de movimento e vê que a membrana tá bem fixada. Eu gosto de dar ponto e colar. Faço os dois, tem gente que só cola, enfim. E aí, aqui a ressonância controle com 6 meses, vê que ainda não estava legal, regenerado, mas depois com 12 meses já melhorou bastante, né? Então formou um regenerado interessante, né? Aqui com 6 meses, aqui com 12 meses. E a gente vê, né, a cartilagem particulada ali, enfim. O paciente está super bem, né? Já está com mais de 2 anos de segmento. Está jogando bola, feliz da vida. Saída boa, né? Não usa síntese também, né? Não precisa tirar depois nada. Não preocupa com a placa de crescimento. Saída interessante, legal. Visto o que era, né? Eu acho que foi uma boa solução, que deu certo também, né? Se tivesse dado errado, a gente ia falar, pô, devia ter tentado fixar, enfim. Não, acho que o importante é o que você falou, Camilo, entrar com tudo, né? Você já preveu que talvez esse fragmento não fosse viável e já estava... Acho que essa é a mensagem aí, né? Eu acho que assim, quando é uma lesão traumática, né, condral, osteocondral, acho que vale a pena você ser um pouco mais agressivo em termos de tentar a fixação. Nessa lesão, que já tinha, né, um componente, não sabe há quanto tempo ele tinha essa osteocondrite aí incomodando, enfim, né? Então acho que
tem uma tendência a não ter um fragmento tão viável assim. Né? Mas, assim, se desse para fixar, essa seria a minha primeira opção também. Né? Acho que concordo com todos, mas a gente sabe que ali no intraoperatório, às vezes a gente acaba tendo que mudar um pouco o plano. Então, acho que foi uma solução interessante. Acho que é isso, né, pessoal? Tem mais casos aqui, mas acho que tá bom. Nós estamos aqui perto das 9 horas. Eu acho que gostei muito dessa mesa, todo mundo participou, parabéns, viu? Os casos também foram muito interessantes. Esse último, então, eu vou ficar com isso na minha cabeça. Qualquer coisa, mando logo para o João de Joelho. Alguém tem uma pergunta aqui, do Lucas. Após realização da mosaicoplastia nossa com dessecante, já libera ADM total ou restringe a flexão para extensão? Restringe a flex-extensão, quer dizer. Não, eu acho que ADM não tem problema nenhum. Eu particularmente, é raro cirurgias que eu seguro a amplitude de movimento do paciente. E na mosaicoplastia, em tese, você está colocando uma cartilagem, ela está bem fixa ali, então não tem por que restringir a amplitude de movimento. Não sei se o pessoal pensa diferente. Acho que é isso mesmo, né? Cartilagem precisa de movimento para circular líquido sinovial e nutrir, né? Acho que faz parte. Se você fez uma mosaico que não ficou boa e vai segurar a carga, aí já está tudo errado, né? Exatamente. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o Ricardo Morelli, que é aqui do Departamento de Ortopedia, ele está aqui presente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Albert, pela assessoria que tem nos dado sempre aí. Vai, Ricardo, boa noite. Obrigado pelo convite, pessoal. Boa noite, parabéns, Camilão. É isso, parabéns. Parabéns aí, Camilo. Excelente aula. Essa mesa foi muito boa. Parabéns, Camilo. Muito boa. Valeu, moçada. Um abração. Até mais.